Olá, boa tarde, querido amigo, querida amiga que nos acompanha pelo YouTube. Feliz sábado! Espero que você tenha tido um sábado abençoado na presença de Deus. E nós aqui hoje, continuando com a nossa live do GYC Brasil, temos convidados muito especiais. Davine e a Ruth. Davine e Ruth, eles trabalham num projeto que chama Projeto Restaure. E eles têm sido uma bênção na vida de muitas famílias. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do projeto deles. Eles moram atualmente em São Paulo, perto de Tatuí, ali na região de Quadra. Aqui é um pouco do projeto deles. Eles têm feito vários programas, vários cursos missionários para famílias que queiram conhecer um pouco mais sobre o plano de Deus para as famílias. Tem assuntos para jovens, adolescentes, para casais. Eles também fazem Family Camps, Junior Camps e vários outros programas. Então, eu queria mais uma vez agradecer a presença de vocês conosco. É muito bom tê-los conosco. Certo. Oi, Nara. Olá, pessoal do GYC Brasil. Para nós é um privilégio, uma alegria muito grande estarmos aqui com vocês e poder compartilhar um pouco do que Deus tem revelado a nós, a sua igreja, né, para nos preparar para a sua breve volta. E a gente fica muito feliz pela oportunidade de ter esse contato com vocês. Feliz sábado a todos. Realmente um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho, né, do que Deus tem compartilhado conosco, né? Tenho certeza que vai ser um momento abençoado pela presença do Espírito Santo. Podemos orar? Eu vou orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos por mais esse dia e porque, Pai, apesar de estarmos aparentemente tão distantes, não apenas pela distância física, mas também pela falta do convívio na igreja, nós sabemos que quando estamos na Tua presença, nós estamos unidos, Pai. O Teu Santo Espírito no coração de cada pessoa que estiver fazendo parte dessa live, que possamos estar conectados contigo acima de tudo, e que a mensagem que o Senhor tem para nós hoje seja transmitida através do Seu Santo Espírito em nosso coração. Ilumina nossa mente, fala através de nós, e que tudo seja para o enriquecimento espiritual de cada participante aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, então, o tema proposto para hoje, no nosso encontro aqui, é o desenvolvimento da eternidade. Este é um assunto que nós gostamos muito, porque nós entendemos como importantíssimo para nós entendermos o plano da redenção, da salvação em que Deus quer operar em nós, né? E o caráter, o que é o caráter? O caráter é aquilo que nós vamos levar desta vida, né? Nossa vida aqui na Terra, a única coisa que nós vamos levar para o céu. E algo que tem que ser transformado. É algo que não será transformado com o nosso corpo, por um corpo incorruptível. É algo que é transformado durante a nossa vida, a nossa trajetória aqui, e certamente continuará sendo transformado durante a eternidade toda. Mas nós precisamos atingir um nível de perfeição ou de santidade de caráter para que nós possamos viver com os santos anjos, viver com Deus, né? E isso é um processo que Deus quer operar em nós. Mas quando a gente entende o que é, a gente pergunta o que é caráter, aí entender quando a gente começa a analisar isso. O caráter é tudo aquilo que nós somos, é o que nós pensamos, a maneira como nós lidamos com as coisas, a maneira como nós raciocinamos. Isso é o caráter, é o nosso próprio pensamento, é tudo que nós somos. E é por isso que o que nós pensamos hoje, ou o que nós vamos pensar conforme Deus aqui na Terra, para o seu encontro com Ele, é tudo que nós vamos levar para o céu. Não precisará ser transformados, né? E aí, quando nós analisamos que o caráter
é o que nós somos, é uma pessoa, nós entendemos que Deus também é uma pessoa, é um ser. E se ele é um ser, ele é um caráter. E nós precisamos descobrir qual é o caráter de Deus para que nós trabalhemos o nosso caráter para se assemelhar ao seu caráter. Porque nós lemos em 1 João 3:2, a Ruth pode ler para nós aqui, que ela está com a Bíblia? Lê para nós, Ruth. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, nós seremos semelhantes a Deus quando ele se manifestar. Então, eu terei o mesmo caráter de Deus. Eu preciso desenvolver esse caráter para que eu me assemelhe a ele, né? E ainda me assemelhe a ele. E ainda diz na orientação da criança, página 161, o caráter é formado segundo a semelhança divina e é o único tesouro que deste mundo podemos levar para o futuro, confirmando tudo isso que eu disse, né? Então, por isso é importante o nosso desenvolvimento do caráter. E nós vamos estar trocando algumas ideias com vocês aqui a respeito de como é esse desenvolvimento do caráter que Deus tem proposto a nós, seus filhos. Recentemente, eu estava lendo o livro de Esdras e me chamou muito a atenção. Se você quiser acompanhar, abra sua Bíblia em Esdras, capítulo 9, e eu vou ler do verso 2 e 3. Esdras, capítulo 9, 2 e 3. Falando de quando Esdras retornou, né, a Jerusalém após o exílio, e ele retornou com o objetivo de restaurar o culto a Deus. O templo havia sido reconstruído e Esdras voltou. E quando Esdras chegou em Jerusalém, ele percebeu, principalmente entre os levitas e os sacerdotes, que eles haviam se casado com pessoas de outras nações pagãs. No verso 2 diz, pois tomaram das suas filhas para si e para seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nessa transgressão. Qual foi a reação de Esdras quando ele soube que o povo de Deus, que deveria ser um povo separado, um povo santo, para testemunhar de Deus diante do mundo inteiro, qual foi a reação dele quando ele viu que eles haviam se misturado? No verso 3 diz, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. E mais para frente a gente vê que ele fez isso um dia inteiro. E outras pessoas, outros líderes se assentaram juntamente com ele. E quando eu li a primeira vez, assim, eu estava lendo com as minhas filhas e ficou, assim, até engraçado, né? Ver como a reação dele foi tão forte. Gente, por quê? Porque ele viu que as pessoas que eram dedicadas, especialmente ali os sacerdotes e levitas, tinham se misturado com os povos que não criam em Deus, com os povos pagãos. Esdras era um homem especial, por isso que ele foi escolhido para essa função. No capítulo 7, no verso 6, a gente vê que ele era um escriba versado na lei de Deus, né? A lei dada, na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a boa que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pediram. Então, ele tinha muito conhecimento da lei de Deus e Deus estava com ele. A mão de Deus estava sobre ele. E eu fiquei pensando assim, Esdras teve essa reação tão forte em relação ao ver o povo se afastando, né, dos mandamentos de Deus, porque ele estava perto de Deus. Ele conhecia o caráter de Deus. Hoje em dia, quando nós falamos caráter, não tem como a gente não falar sobre estilo de vida. Não tem como a gente não falar sobre reavivamento e reforma, né? Esse processo que nós estamos buscando na nossa vida. E o que aconteceu ali com Esdras? Ele chegou no meio do povo de Deus e ele viu que o estilo de vida do povo de Deus estava totalmente contrário à vontade de Deus, totalmente contrário ao caráter de Deus. E ele teve uma reação muito forte. Será que qual tem sido a minha reação hoje quando eu olho ao meu redor, quando eu olho para a minha própria vida em primeiro lugar, e eu vejo
misturadas. Eu vejo que o nosso caráter não está sendo formado de acordo com o caráter de Deus, mas com muitas influências do mundo. Poxa, talvez se nós estivéssemos mais perto de Deus, a nossa reação seria a mesma. Nós ficaríamos tão frustrados, né? Talvez jejuaríamos e choraríamos como Esdras fez. Mas muitas vezes a gente simplesmente se acomoda, né? É igual aquela história do sapo, que se você jogar um sapo na água fria e daí acender o fogo numa panela, o fogo vai esquentando, a água vai esquentando e o sapo morre, cozido, né? Agora, o que acontece? Ele pula fora, ele reconhece. Então, o que nós precisamos fazer para sair dessa mornidão que às vezes nós nos encontramos? Muitas vezes a gente pensa assim, poxa, mas eu sei que comer assim é melhor, que me vestir assim é melhor, que não assistir certas coisas é melhor, mas eu ainda não estou convencida. O que mais será que nós precisamos, além da palavra de Deus, para nós sermos convencidos de que essas coisas afetam? Precisamos pensar um pouquinho nisso, né? Nós precisamos confiar na palavra de Deus, confiar no gosto de Deus, como o Daverne colocou, né? Se o caráter de Deus é esse, e inclui essas coisas específicas, eu preciso confiar que o que Deus pede de mim é o melhor para mim e é o que está mais de acordo com a vontade dele. E aí, se a gente nos perguntarmos assim a respeito do caráter de Deus, como é o caráter de Deus? Nós entendemos que Satanás ele veio e ele tentou distorcer o caráter de Deus diante de nós. E é por isso que Cristo veio à Terra também. Além de nos salvar, ele veio reivindicar o caráter de Deus, mostrar que o caráter de Deus não é isso que o inimigo tem pregado. E quando nós nos voltamos para analisar o caráter de Deus, nós entendemos que Deus é amor. E tudo que ele faz é para o benefício do próximo, é para a salvação de suas criaturas. Deus é amor e tudo nele se resume em amor. Agora, qual que é o antônimo de amor? É egoísmo. E egoísmo é aquilo que nós precisamos tirar do nosso ser, do nosso caráter, para que nós alcancemos o caráter de Cristo. E é interessante, quando nós começamos a pensar nesse ponto de que nós somos egoístas, naquilo que nós mesmos pensamos, naquilo que nós somos, nós entendemos por que nossas reações é dificuldade de aceitar certas mudanças na nossa vida, no nosso caráter proposto por Deus. Primeiro, porque nós pensamos só em nós mesmos. Quando nós não estamos buscando a Deus, não estamos em Deus. Nós não queremos abrir espaço para outros naquilo que nós pensamos, naquilo que nós vivemos, naquilo que nós somos. E Deus pede de nós humildade, Deus pede de nós abnegação, e que nós entendamos que o mundo não gira em torno de nós, né? E aí, então, nós temos dificuldades de acertar certas coisas que Deus tem nos revelado porque nós pensamos diferente, porque eu acho que é assim, eu acho que é assado. E muitas vezes eu não quero saber, Senhor, o que tu achas a respeito disso? O que o Senhor acha a respeito disso? Como o Senhor pensa a respeito disso? E é por isso que muitas vezes nós temos dificuldades de aceitar certas verdades, porque o nosso eu está acima da verdade, entende? Quando nós nos humilhamos e falamos, Senhor, eu estou com a mente aberta para aceitar aquilo, ou para entender aquilo como o Senhor entende. E nós vemos, assim, que hoje o mundo está tão longe disso, tão longe do caráter de Deus, da maneira como Deus pensa, que quando nós voltamos para Deus e começamos a entender o que Deus pensa sobre as coisas e tentamos colocar em prática na nossa vida, é algo gritante, algo muito diferente que nós chegamos a estranhar e muitas vezes escandalizar, né? Porque são mudanças grandes que nós fazemos na nossa vida. E nós vemos assim que existem muitas áreas que Deus tem pedido que nós analisemos e mudemos, não simplesmente para o nosso benefício, porque o amor, o caráter de Deus, não é simplesmente para o benefício próprio dele, mas é pelos outros também.
O mandamento mesmo ele se resume nisso, né? Que é o caráter de Deus, que é amor. Ame a Deus e ame ao próximo, né? Então, tudo que eu faço, tudo que eu penso, vai sofrer uma consequência, não só na minha vida, mas na vida de outros. Então, se eu hoje começo a transformar o meu coração segundo o mandamento de Deus, outros serão beneficiados. Por exemplo, Deus, ele coloca algumas influências que atrapalham ou que podem beneficiar a formação do nosso caráter. A música, por exemplo. Deus pode usar a música para ser uma bênção na nossa vida. A música pode nos elevar, a música pode trazer saúde para nós. Ela é usada para louvor a Deus, ela nos encoraja, ela nos anima, ela nos alegra, ela nos traz força. E, ao mesmo tempo, uma música errada, fora dos princípios de Deus, ela é destrutiva. Ela vai acabar com a minha saúde, ela vai me tirar a paz, vai desequilibrar a minha saúde mental. E não só a mim, mas se eu crio uma música ou se eu transmito uma música para outros, isso também vai danificar a vida do outro, vai destruir a vida do outro. Então, esse efeito não é só em nós, de a formação do caráter, as pessoas também. A mesma coisa acontece com a nossa conversação, que precisa passar a mudança segundo os princípios cristãos, a forma como aquilo que nós expomos, né? Ficção, dramatização, a forma como nós nos vestimos. Às vezes, eu cuido de mim mesmo, eu me visto do jeito que eu quero. Mas nós sabemos a influência que isso tem na vida das pessoas, capaz até de fazer com que outras pessoas tropecem pela maneira como eu me visto, né? Outras pessoas pequem pela maneira como eu me visto. Então, eu não faço tudo para mim mesmo somente. Eu não sou uma ilha. Tudo que eu faço influencia e atinge a outros. Então, a gente precisa entender esses conceitos quando nós começamos um caráter e naquilo que Deus está propondo que nós mudemos em nossa vida, que nós passemos por uma transformação na vida cristã. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa sobre ficção. Especificamente, ela tinha algumas questões, pediu ajuda, eu mandei alguns textos para ela, né? Mandei vários textos, compartilhei links, e depois de um tempo ela me escreveu de novo e falou assim: Ruth, você ainda não me convenceu. E aí eu pensei, porque quem convence é o Espírito Santo. Sabe, então muitas vezes nós bloqueamos a atuação da nossa vida por causa da nossa dúvida de Deus, porque nós não conhecemos o caráter dele, então nós duvidamos que aquilo que ele pede, ou que está escrito na Bíblia, na sua palavra, ou nos livros, nos conselhos do Espírito de Profecia, a gente duvida que realmente veio dele, né? E isso é muito perigoso. Então, se você está nesse processo de buscar, né, ter a sua vida, áreas da sua vida santificada, a primeira coisa que você precisa é entender que isso faz parte do caráter de Deus, que Deus não nos pediria algo que não fosse para o nosso próprio bem também. E Ele nos dá o Espírito Santo é que nos convence. Então, se eu não estou convencida em algum desses pontos que afetam o meu caráter e, consequentemente, vão afetar a eternidade, né? A minha eternidade, eu preciso pedir uma porção dobrada do Espírito Santo. Porque um dos trabalhos do Espírito Santo é nos convencer do pecado. Tem um texto no livro Evangelismo, página 617, que diz assim: o príncipe da potestade do mal só pode ser mantido em sujeição pelo poder de Deus na terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Nós sabemos que Satanás, tudo foi Deus que criou. Deus que criou a música, Deus que criou o vestuário, Deus que criou todas as coisas boas, a alimentação. Satanás só sabe deturpar. Então, Satanás deturpa tudo e assim ele nos engana, né? Para que nós não sigamos a vontade de Deus. E no momento em que nós vivemos, Deus enviou o Espírito Santo, porque é Ele que pode impedir que Satanás tome posse da nossa vida. É na terceira pessoa da Trindade, no Espírito Santo, que nós temos defesa. E além da gente já ter, né, a ajuda do Espírito Santo, nós temos os conselhos na Bíblia, nós podemos até mesmo olhar para outras coisas, outras provas
nas ciências, na história, em cada um desses pontos aqui que foram mencionados, como que foram deturpados. Na história você vê exatamente, por exemplo, na área da música, que é uma área que eu costumo falar mais, né? Na área da música você vê exatamente o momento em que Satanás começou a colocar o seu dedinho ali e deturpar para que ela deixasse de ser uma forma de adoração a Deus, passasse a ser uma forma de maldição a Deus. Em todas as outras áreas também. Um estudo interessante que eu, assim, gostaria de recomendar que você fizesse é exatamente isso, é você olhar a história de todas essas coisas. Se você não está convencido, estude sobre a ficção, veja como as coisas começaram, sobre a dramatização, sobre as formas erradas de mídia, né? Estude sobre o vestuário, sobre a alimentação, e você vai entender que além, né, do Espírito Santo que nos convence, existe toda uma história por trás. Não é algo que, de repente, como igreja adventista do sétimo dia, nós começamos a pregar. É algo que Satanás foi mudando ao longo da história e nós, como os sapos, né, não percebemos. E agora a gente está se acordando. Da ciência, você vê todos esses pontos que foram mencionados aqui, que afetam o nosso caráter, eles nos afetam fisicamente também. Tudo aquilo que nos afeta espiritualmente, nos afeta também. E afeta o nosso cérebro, nos afeta mentalmente também. Todos esses aspectos. Se você for analisar, por exemplo, o vestuário que é impróprio para um cristão, né, que não é modesto, também afeta a nossa saúde. Então, nós vemos que existe uma sabedoria incrível nos conselhos de Deus, porque Deus quer nos restaurar como um todo. Deus quer restaurar o físico, mental e espiritual como um todo. Então, nós precisamos entender, acima de tudo, essas coisas afetam o centro das nossas decisões, né? O meio através do qual Deus se comunica conosco. Então, se algo afeta o nosso lobo frontal, já é razão suficiente para nós eliminarmos da nossa vida e buscarmos manter esse canal de comunhão com Deus sempre aberto. Existem alguns pontos que assim a gente até estimularia, animaria vocês a pesquisarem, a estudarem mais. São assim pontos importantes que têm uma influência muito forte na formação do nosso caráter. Nós não vamos ter tempo aqui de decorrer a respeito desses pontos, mas fica aí a dica. Pesquisem sobre música. A música tem a música que é construtiva e tem uma música que é destrutiva, que destrói. Existe também aquela parte de ficção e de realidade. Deveríamos questionar a respeito disso. O que Deus espera de nós, que entendêssemos e que aplicássemos na nossa vida a respeito disso. A competição e a colaboração, a cooperação, né? Existe todo um ponto muito maléfico para o nosso próprio caráter, a competição. E nós vivemos num mundo muito competitivo. Mas o que será que Deus pensa a respeito da competição? Será que é o caminho mais seguro, o caminho que nos daria vida, não só vida para nós, mas levaria um a outros a ter vida também? São pontos importantes que nós temos que pesquisar e questionar para termos o nosso próprio conceito a respeito disso e assim formar o nosso caráter. Né? Nós temos também a conversação, a recreação. São tudo pontos muito nós não pensamos e não achamos que possa ter alguma influência no nosso caráter, mas tem, e Deus comprova isso através dos textos inspirados, o nosso vestuário, como nós já falamos aqui. Mas se nós nos encontramos de uma forma tão poluída, nós poderíamos fazer, o que nós poderíamos fazer para corrigir os hábitos errados que nós temos na nossa vida, o caráter errado na nossa vida? Primeira coisa que nós temos que fazer nós temos que entender como o caráter é formado. Muitas vezes as pessoas podem pensar que é em grandes acontecimentos, grandes ações que o caráter é formado. Mas aí é que nós nos enganamos. O caráter é formado por as coisas mais mínimas que nós podemos imaginar. O caráter ele é formado quando nós pensamos em algo. Ali é o início da formação do caráter. Quando nós nos deparamos com alguma coisa e nós
Somos estimulados por alguma coisa que nos leva a pensar sobre algo. Neste ponto, nosso caráter pode ser iniciado na sua formação. Porque depois que nós pensamos em algo, o que nós pensamos vai levar a gente a agir, a ter uma ação a respeito daquilo. Eu penso assim, então eu vou agir assim. E conforme nós vamos agindo e repetindo esse ato, essa ação, isso se transforma num hábito na nossa vida. E nós podemos analisar que nós temos muitos hábitos, que nós nunca pensamos como nós adquirimos, mas foi por repetir a ação, estimulado por um pensamento. E aí depois, os hábitos é que formam o nosso caráter. E o caráter é que vai nos ditar se nós seguiremos para a vida eterna ou para a perdição. Então, é importante nós entendermos que são coisas pequenas. Aí é que está um texto assim que nós gostamos, que está em 2 Coríntios 3,18, a Ruth também vai comentar um pouco sobre isso, mas ali fala que o nosso caráter, nós somos transformados pela contemplação. Aquilo que nós vemos, aquilo que nós nos expomos, nos transforma. Tem muitas pessoas que duvidam disso, mas quem está dizendo isso é o próprio Deus, o grande psicólogo do universo, ele que formou a nossa mente, ele que entende a nossa mente, sabe como funciona. Ele diz: você contempla tudo que você vê, tudo que você ouve, tudo que você toca, tudo que você experimenta, tudo que você cheira, todos os seus sentidos, tudo que você contempla. Imagina, eu posso ver filme de violência, eu sei controlar meus pensamentos, eu nunca que eu vou sair matando as pessoas. Deus fala algo, e isso vai fazendo parte do seu ser, do seu caráter. Nós não temos como questionar isso. Então, nós somos formados pela contemplação, nós somos transformados, né? E Ruth, o texto ou você vai ler depois? Eu vou ler, mas esse texto aqui, na verdade, ele já está falando sobre o processo. Porque assim como tudo aquilo que eu contemplo, tudo aquilo de mal que eu contemplo me leva a ser cada vez mais semelhante ao inimigo, né? Ao mal. Se eu passar a contemplar as coisas de Deus, vai existir um processo inverso. Exato. Por isso que nós devemos... Então, 2 Coríntios 3,18 diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Então, a gente precisa entender que se nós queremos uma mudança da maneira como nós pensamos, uma mudança do nosso caráter, nós precisamos prover para os nossos sentidos um ambiente novo. Porque contemplando coisas novas, eu vou ser transformado em algo melhor. Meu caráter vai ser transformado em algo melhor. Então, eu tenho que cuidar com o ambiente onde eu vivo, a esfera onde eu estou, que ela seja propícia apoiar a minha transformação segundo o caráter de Deus. Na verdade, nós precisamos ser reeducados. E quem conhece o projeto Restaure sabe que nós gostamos muito de falar sobre a verdadeira educação, né? Que nada mais é do que a educação do caráter. Todos nós precisamos ser educados conforme os princípios divinos de educação. Às vezes, quando a gente fala de verdadeira educação, as pessoas pensam, é para criança. Não. É para mim, para você, para todos, para adultos. Todas as idades. Todas as idades. Todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória de Deus. E esse processo de reeducação é um processo que vai nos levar a conhecer o caráter de Deus novamente, para que nós possamos alinhar a nossa vida de acordo com a vontade de Deus. O objetivo da verdadeira educação é conhecer a Deus, conhecer o seu caráter, né? E esses dias a gente também tem falado um pouco sobre a conexão entre a verdadeira educação e a terceira mensagem angélica, que é muito interessante, porque a terceira mensagem angélica
ela nos diz que nós vamos revelar o caráter de Deus, né? A justiça de Cristo em nós, através disso, nós vamos revelar o caráter de Deus ao mundo. Tem um texto aqui muito bonito, no Parábolas de Jesus, página 226. Os últimos raios da luz misericordiosa, a última mensagem de graça a ser dada ao mundo, é uma revelação do caráter do amor divino. Os filhos de Deus devem manifestar sua glória. Revelarão em sua vida e caráter o que a graça de Deus por eles tem feito. Então, vocês estão vendo que aqui não fala que nós vamos falar. Fala que nós vamos manifestar. Isso quer dizer que não adianta eu simplesmente falar do caráter de Deus. Eu preciso revelar na minha vida. Eu preciso viver de acordo com a vontade dele. E olha só o que diz em Patriarcas e Profetas, página 596. A grande obra da vida é a formação do caráter. E o conhecimento de Deus é o fundamento de toda verdadeira educação. A educação me prepara para eu revelar o caráter de Deus ao mundo. Esse é o ambiente que nós temos agora que trocar, né? Exatamente. Que tínhamos antes para um ambiente que vai transformar o nosso caráter. Me preparando também para proclamar a terceira mensagem angélica. Se eu quero fazer parte desse grupo, eu preciso passar por essa mudança, né? Agora, essas mudanças, elas precisam ser um resultado de uma experiência particular com Deus e gradual. Às vezes eu me preocupo muito com o conceito de você abraçar um pacote de verdades. A partir de agora, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Porém, às vezes, conversando com algumas pessoas, eu pergunto, mas por quê? Eu não sei. Assiste aquele vídeo, assim, do pastor tal e tal no YouTube que você vai entender. Isso me preocupa muito. As pessoas não têm as suas convicções próprias. Nós precisamos dar razão individualmente da nossa fé. Se eu não entendo algo e eu simplesmente estou fazendo porque foi um pacote, não estou dizendo mudar quando você ouve que algo, né, que você deve fazer uma mudança. Porque todo mundo está fazendo. Mas eu preciso entender o porquê. Porque quando eu for provado, eu vou ter grandes chances de abandonar tudo, porque eu não tenho convicção, né? E existe um segundo fator aí que eu acho talvez até mais grave. Eu vou com mais facilidade julgar os que não têm os mesmos princípios que eu tenho, porque eu não tive uma experiência com Deus. Então eu vou olhar para a pessoa e falar, ele ainda não faz isso, eu já faço. Ele ainda não faz aquilo, eu já faço. Entendeu? Então existe esse perigo também. Nós precisamos ter uma experiência com Deus, porque quando eu tenho uma experiência com Deus, eu não simplesmente aceito e não sei por que eu aceitei. Quando eu tenho uma experiência com Deus, eu tenho mais amor e compaixão pelas pessoas que ainda estão caminhando, que talvez ainda não estejam lá em todos os pontos que eu já aceitei na minha vida. Eu consigo ser paciente e aceitar as pessoas e o processo de transformação, porque todos nós passamos por um processo. Quando eu olho e eu vejo, eu ainda continuo fazendo muitas coisas erradas, mas quando eu olho assim, o tempo que eu era realmente cega e não entendia nada e não tinha a mínima vontade de mudar certas coisas na minha vida, é triste ver. E eu vi que Deus foi usando pessoas, incidentes, né, as experiências da vida que também fazem parte da verdadeira educação, né? Então Deus quer se comunicar conosco. Deus quer que nós estejamos mais próximos da sua palavra, da revelação de Deus na natureza, né? E aqueles pontos tão importantes que a gente entende quando a gente estuda um pouquinho sobre a verdadeira educação. Agora, é importante nós entendermos que todas essas propostas por uma vida cristã, pontos aqui que nós colocamos, ela não é a salvação. Ela é um fruto da salvação. São os frutos, como dizer assim, da salvação. Nós fazemos essas coisas, nós temos uma mudança na nossa vida, não para sermos salvos, mas porque nós fomos salvos. Isso é uma resposta a Deus a essa salvação. Então, Deus transforma agora a minha vida porque eu fui salvo. Deus nos aceita como nós somos. E então, ele começa um processo de mudança na nossa vida, nos transformando cada dia mais semelhante a eles. Isso nós precisamos entender.
nós precisamos, acima de tudo, buscar a Deus e a sua salvação que está em Cristo Jesus e pedir para que Ele nos transforme. Pedir para que Ele como diz aqui em Salmo 51:10, né? Cria em mim, ó Deus, puro. Davi estava salvo e ele necessitava de transformação, porque era uma obra, um resultado da salvação que ele encontrou. Agora ele pedia, cria. E é muito importante nós entendermos isso. E nós não focalizarmos a nossa vida agora no que eu não devo fazer, mas sim no que eu devo fazer. Por exemplo, a respeito do sábado. Eu posso encarar o assunto do sábado da seguinte forma. O que eu não devo fazer para santificar o sábado? Certo, eu não devo trabalhar, não devo falar isso, não devo conversar aquilo, não devo fazer isso. Mas você pode ter um caminho diferente para você guardar o sábado. O que eu não devo fazer, eu poderia perguntar, o que eu posso fazer para santificar cada dia mais o sábado? Eu posso fazer isso, eu posso fazer isso, eu posso fazer isso. É uma visão totalmente diferente, e isso é fruto do Espírito Santo, é fruto da nossa salvação. Quando eu começo a colocar eu não posso, isso é salvação. Quando eu coloco eu posso fazer assim, porque assim eu vou ser mais santificado, assim eu vou estar crescendo mais, assim eu vou estar conhecendo mais o caráter de Deus, esses são frutos da salvação, né? E nós precisamos passar por essa mudança de mentalidade e ter prazer nessa transformação que Deus tem operado na nossa vida, em cumprir esses princípios da vida cristã e, principalmente, cumprir como gratidão porque nós somos salvos por Cristo Jesus. Isso facilmente se aplica a todas as outras áreas que a gente mencionou, né? Como que eu posso, de forma que eu leve as pessoas a pensar em Deus. É um testemunho que você não precisa nem falar. Alguém olha para você, já sabe que você é um cristão, né? Como que deve ser a minha música para que as pessoas que estão me escutando imediatamente pensem em Deus. A gente tira o foco em nós, do eu, e leva para Deus e para o benefício das outras pessoas. Nós vivemos para isso, porque Deus ele vive para dar, para servir. Ele mantém o universo a cada momento, ele está trabalhando para que nós tenhamos vida, né? Então, é mais ou menos isso que nós precisávamos passar para vocês. Eu sei que é extenso e nós poderíamos aqui passar horas e horas, mas a gente gostaria de introduzir isso para que vocês pudessem pesquisar mais a respeito do estilo da vida cristã que transforma o nosso caráter e nos assemelha a Cristo Jesus. Amém. Amém, exatamente. E é justo esse foi o objetivo que nós temos aqui no GYC, é dar uma centelha para que cada um possa continuar pesquisando, continuar procurando, né? E eu gostaria agora de agradecer a algumas pessoas que colocaram suas perguntas no chat. E se você que está assistindo tem alguma dúvida e gostaria de perguntar para o Darwin e para a Ruth, por favor, compartilhe. A primeira pergunta é bem de acordo com a vida do jovem, né? Especialmente aqueles que estão desejosos de aprender mais, alguns até talvez entraram na faculdade, fazer um vestibular. E uma das perguntas foi: o que eu devo fazer com relação às literaturas que pedem para serem lidas para um vestibular ou para o Enem, coisa assim, como, por exemplo, de alguns escritores famosos brasileiros, Machado de Assis, Dom Casmurro e outras assim. O que a gente pode entender à luz do espírito de profecia com relação a esse tipo de literatura? Bom, se você fizer um estudo básico sobre, né, a ficção, no caso, e Ellen White tem algumas expressões que ela fala assim, até mesmo a ficção com bons propósitos de até mesmo de transformar o caráter, mas que sejam puramente ficção, né? Você pode tirar histórias para o seu caráter do Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, que existe. Mas isso não quer dizer que é a melhor maneira, né, de você aprender. Então, eu acho assim, em primeiro lugar, a gente precisa entender que Deus tem um plano melhor. E se o meu objetivo é a formação do caráter, a semelhança do de Jesus, eu preciso usar os métodos de Deus. Nós conhecemos uma professora, inclusive,
nós temos um curso online sobre a verdadeira educação, se chama Princípios da Verdadeira Educação. Nós estamos disponibilizando esse curso gratuitamente no YouTube. Se você entrar no canal do Projeto Restauro no YouTube, você vai ver que cada semana nós estamos colocando uma das aulas. E existe uma das aulas onde nós falamos sobre ficção. E essa professora, ela é professora universitária em Hortolândia. Ela é professora do curso de Pedagogia. Então, outros pedagogos. E ela fez um comentário, ela compartilhou um testemunho pessoal. A filha dela é a professora Letícia. A filha dela estava cursando o curso universitário. Né? Antes do curso universitário. E era exigência, logicamente, né, no ensino médio, que você leia e a literatura, a literatura brasileira e tal, literatura que é ficção. Então, ela foi na escola e aí ela fez um pedido pela filha dela. Ela falou, olha, nós não usamos isso em casa, eu não gostaria que a minha filha lesse. E os professores, assim, ficaram abismados, falaram, a sua filha jamais vai passar num vestibular, jamais vai entrar numa faculdade. E a moça, né, com o apoio dos pais, se manteve firme, nunca leu a literatura que era exigida na escola. Ela fez vestibular na USP para Química e passou. E ela cursou faculdade, hoje já é, né, uma profissional. Então, a gente vê, sabe, é como o dízimo e como todas as outras coisas. Se nós fizermos a vontade de Deus, colocarmos Ele à prova, Ele nos abençoa. Ele nos abençoa. Nós não precisamos temer. Amém, amém, exatamente. Outra pergunta também que foi feita é como que um relacionamento pode influenciar no nosso caráter, seja um relacionamento amoroso ou um relacionamento de amizade. Na semana passada, nós conversamos um pouco sobre essa questão da vida amorosa, da escolha do cônjuge, do namoro, casamento. E como que nós podemos colocar isso vinculado com o caráter na vida de um jovem? Certamente isso é um ponto muito importante, porque quando você se relaciona com alguém, vamos dizer aqui de uma forma amorosa, né, num relacionamento, num namoro, um casamento, você tem que entender que isso vai fazer parte da sua vida. Você vai, como diz Deus, né, tornarão uma só carne. E é muito importante, Deus orientou isso para o seu povo, que nós nunca nos envolvêssemos num jugo desigual. E isso é até importante para amizades, porque é a contemplação, a contemplação nos transforma. Por mais que você, de repente, não case com a pessoa, mas só pela amizade, você é influenciado se você não influenciar. E olha que dentro do nosso mundo, a influência é muito grande na vida nossa. Então, a gente tem que buscar um terreno mais seguro para nós. Então, um ponto que a gente coloca é um convívio com alguém que tem pensamentos diferentes, certas consequências na nossa vida, né? Por mais que nós muitas vezes temos a vontade de influenciar e nós precisamos nos envolver com as pessoas a ponto de, mas com um certo resguardo que nós não sejamos influenciados, né? Então, tem as suas limitações. Eu acho assim, principalmente pensando em relação ao namoro, né, uma experiência pessoal. Houve uma época na minha vida em que tinha uma pessoa e ele não era nem cristão, na verdade era ateu. E eu pensei assim, o meu cristianismo é forte o suficiente para nós dois. E não deu certo. Em pouco tempo eu percebi as influências na minha vida, percebi que eu estava me afastando de Deus, né? Então é muito perigoso essa posição. Que nós temos um cristianismo forte o suficiente para convencer a outra pessoa. Quem convence é o Espírito Santo. De novo, né? Então, assim, a gente precisa, na verdade, a gente precisa sentir a nossa dependência de Deus e sempre buscar me auxiliar a me aproximar de Deus. E um ponto muito importante é que nós precisamos confiar em Deus. Que muitas vezes nós sentimos parece que nós não vamos conseguir superar um sentimento por alguém que a gente vê que não é o melhor caminho. Nós precisamos entregar isso a Deus e que Deus supra a nossa necessidade e que Deus nos dê força para resistir o mal
e confiar que Ele vai apresentar um caminho melhor para nós. Foi o que aconteceu comigo. Exatamente. Isso é muito bom. Entender isso, que Deus possa nos ajudar a compreender nas nossas decisões práticas, né? Uma outra pergunta que foi feita pelos nossos telespectadores pelo chat foi: qual que é o objetivo da verdadeira educação? Vocês chegaram a citar. Tem como em alguns minutos explicar mais ou menos, porque a gente sabe que esse é um assunto muito amplo, né? Então, o objetivo específico da verdadeira educação. Tudo a ver com o que nós estamos falando. Antes mesmo do pecado existir, já existia esse objetivo, né? Porque Adão e Eva, eles não nasceram, não foram criados conhecendo o caráter de Deus totalmente, né? E depois ainda veio o pecado, né? E o caráter de Deus então foi manchado. Então, para nós hoje em dia, isso é muito mais importante ainda, porque hoje nós temos as coisas que nos atrapalham, nos impedem de conhecer o caráter de Deus. A revelação de Deus na natureza foram deturpadas, foram apagadas outras áreas. A Bíblia, por muito tempo se tornou, foi tirada da mão das pessoas. As pessoas não tinham acesso à Bíblia, né? Hoje nós temos, mas ainda temos tanta dificuldade de estudar a Bíblia, de entender o caráter de Deus, estudar minuciosamente, né? Então, na verdade, a verdadeira educação ela vai ser eterna, porque para sempre, né, o Espírito de Profecia fala isso, para sempre nós vamos estar estudando o caráter de Deus, nós vamos estar entendendo mais e mais o caráter de Deus. E quando eu estudo o caráter de Deus, voltando ao que nós acabamos de falar, pela contemplação nós somos transformados. Quando eu estudo o caráter de Deus, o meu caráter, consequentemente, vai ser transformado também. E a verdadeira educação, ela tem alguns pontos de atuação, né? Que ela se desenvolve, que a Bíblia, os livros, né? A natureza, a Bíblia, e também nós temos o trabalho, as experiências da vida. São quatro fontes assim importantes de desenvolvimento da educação que Deus propõe para nós. Esse é um assunto muito grande. Eu aconselho vocês a estudarem o curso, fazerem o curso no YouTube. Isso é verdade, é verdade. Fica aí a dica. Eu já mandei também o link aí no chat do canal. Quem quiser pesquisar um pouco mais é muito importante. Legal. Além disso, tantos livros do Espírito de Profecia, né? Orientação da criança, educação, tantos recursos. Muito importante. Outra pergunta que foi feita é como que o desenvolvimento do caráter pode ter a ver com o local em que vivemos. E por que a Ellen White fala tanto sobre a vida no campo? Bom, é quase impossível a gente viver num local e não ser influenciado por ele. Por mais que você mora no centro de uma cidade, num lugar assim, onde tem muita coisa errada, né, para a nossa visão, porque são os nossos sentidos que trazem para dentro de nós as informações que compõem o nosso caráter, como nós vimos antes, né? Que eles formam os nossos pensamentos, através do que eu vejo, do que eu escuto, né? Então, é muito difícil você ir num lugar onde tem muitas influências erradas e você não ser influenciado. E uma das razões é porque nem sempre nós conseguimos controlar as influências que entram, né, através dos 5 sentidos. Por mais que você seja, né, faça o propósito, por exemplo, se você for para essa área de marketing, de propaganda, você vê que existe toda uma ciência por trás da propaganda para ela pegar as pessoas desprevenidas, né? Para que você, de repente, fique com o desejo de comer algo que você vai ter que entrar lá, né, no restaurante e comprar, e você faz isso inconscientemente, mas, na verdade, ao longo do seu caminho, né, e você ouviu propagandas na televisão, no celular, na internet, né? Então, nós não temos como controlar as influências. E assim como as influências
para uma simples propaganda de um produto no mercado, existem as influências, as propagandas do mal, né, que o inimigo propositalmente coloca à nossa vista. Então, não vou dizer, pensando já, né, na segunda metade da vida no campo, não são todos que... E aí, por isso que Deus especifica, né, ele precisa de pessoas na cidade, ele precisa de pessoas que vão estar ali até o fim, vão ser os mártires, né, que vão estar ali ajudando na conversão das últimas almas que vão se converter no mundo. E a gente vê nos conselhos de vida no campo que é quase como se fosse assim, os grupos, muito em grupos de risco na pandemia. Quais são os grupos de risco, então, que deveriam ir para o campo primeiro? Aqueles que são mais influenciados, as crianças. Por isso que os conselhos para famílias com crianças pequenas são certos. Vida no campo é o ideal para você, que tem crianças que ainda não desenvolveram aqueles filtros que nós adultos passamos a nos desenvolver, né? E aquele ponto de análise que a gente sempre tem que ter, né? Quais são os benefícios de um ambiente melhor, uma vida no campo? Vai ser quase que automática ali, natureza. Você aprendendo do caráter de Deus, você trabalhando ali na terra, trabalhando no meio natural, benefício para o próximo. O seu tempo com Deus com certeza vai melhorar, porque você não vai ter tantas interferências. E o tempo com a Bíblia, né? Então, é todo um benefício grande estar fora estar num ambiente campestre, um ambiente melhor. Exatamente, exatamente. A profecia nos dá muitos recursos e eu aconselho a todos que estão assistindo e até a mim mesmo, todos nós, devemos pesquisar por nós mesmos sobre isso e deixar que Deus vá abrindo as portas e as providências para nos guiar até o que é o correto, né? Exatamente. Bom, a última pergunta desta tarde, por conta do tempo, nós vamos fazer essa última pergunta, que é aprofundando um pouco mais sobre a literatura. O nosso telespectador, o Rodrigo Amorim, ele gostaria de entender um pouco mais sobre a questão do livro Peregrino. O que a gente pode entender sobre essa ficção, sobre o que Ellen White falou sobre esse livro e que conselho a gente pode ver com relação a esse assunto? Ellen White menciona o peregrino, né? Na verdade, ela assim, ela recomenda, né? Porque apesar dele, vamos dizer assim, ele é uma categoria, né, de ficção que nos ensina. E eu queria assim colocar aqui tem algumas coisas importantes a gente entender, né? Existe diferença entre uma história verdadeira, existe diferença entre as ficções, né? Porque você tem ficções que são totalmente irreais, por mais que elas ensinam alguma coisa, assim, é algo totalmente real, fantasioso, né? Que não querem Deus. Que é uma alegoria, né? Então são dois tipos de literatura. A parábola é uma história simples utilizada para ilustrar uma lição conforme contada por Jesus nos evangelhos. E a gente, ao ler o livro Parábolas de Jesus, por exemplo, a gente vê que eram baseadas em fatos reais, né? Eram coisas que aconteciam, coisas que eram comuns, e por isso que Deus usou, porque Deus está sempre assim tentando facilitar, né, os seus ensinamentos. Então, usando aquilo que nós vamos entender, a linguagem. E até crendices da época ele usava muitas vezes para ilustrar, né? E uma alegoria, né, que seria uma outra forma de ficção. É uma história na qual as pessoas, coisas e acontecimentos têm outro significado, né? Inclusive, lendo no livro de Juízes, tem a alegoria das árvores, ali, a alegoria de Jotão. Depois você lê, faz uma pesquisa lá, né? E é bem interessante, foi mencionada na Bíblia, uma alegoria está ali dentro da Bíblia, mas ela tinha um propósito de ensinar algo, né? Algo relacionado ao relacionamento do povo com Deus. Não era algo... Mas é interessante porque faz parte de um raciocínio lógico nosso, né? Algo que é real, que é visível, que faz parte do nosso
Então, a gente precisa... Na verdade, a gente precisa estudar, viu? Porque essa pergunta, lembra que eu mencionei antes, né? Uma pessoa fez para mim e falou, não estou convencida. Tudo bem, eu não quero convencer ninguém, mas você precisa estudar detalhadamente todas as citações que existem. Estude a Bíblia também, porque às vezes a gente só vai para o Espírito de Profecia, mas a palavra de Deus é a Bíblia, e na Bíblia faça uma pesquisa, por exemplo, com a palavra mentira, ou acho que ficção não tem, né? Mas alguma coisa assim que tem a ver com outras palavras, outros termos que você pode encontrar para você entender. Como nós vimos na lição de hoje, né? Especificamente na lição que nós damos hoje, na escola sabatina, Deus não nos deixa sem respostas. Deus, se nós buscarmos, Ele vai revelar para nós e Ele vai usar a sua palavra para se revelar a nós. Quer por alguma coisa? Sim. Amém, amém. E é com isso que nós vamos ter que dar uma pausa, né? Mas o assunto é muito amplo, muito amplo. Então, eu gostaria de agradecer pela equipe de UIC, a presença de vocês, convidados especiais, e por cada um de vocês que está participando conosco no YouTube. Vocês são muito especiais para nós e para Deus, e Deus nos está dando essa luz a cada dia. Então, antes de finalizarmos, eu gostaria de fazer a última pergunta da Patrícia Santos, e depois, se vocês quiserem terminar com uma oração, mas é com relação a dicas práticas de livros que a gente possa estudar sobre esse assunto, sobre o desenvolvimento do caráter. Nós sabemos que o Espírito de Profecia inteiro fala sobre isso, mas se fosse colocar para alguém querer se aprofundar hoje ou nessa semana, qual dica vocês podem nos dar sobre isso? Eu acredito que o livro Educação é importante, porque a educação ele vem informar sobre o crescimento do caráter, né? Como moldar o caráter diante do caráter de Deus, né? E mente, caráter e personalidade também traz muitos conselhos importantes, como lidar com certas situações e como restaurar o caráter, né? Também a mente, o caráter. No livro Educação tem um capítulo que fala das biografias, né? E ela coloca assim que as biografias são um grande meio do qual a gente pode aprender de forma prática sobre o nosso caráter. E eu incluiria as biografias também, pelo menos nós, assim como pais, né? Na biblioteca das nossas filhas, né? A gente inclui as histórias dos pioneiros, as histórias de missionários, dos reformadores, né? São histórias que ilustram, né, as decisões, qual foi a consequência de certas decisões que as pessoas tomaram. Isso tudo enriquece a nossa vida e nos ajuda, nos impressiona, né, a fazer decisões corretas que vão tender a formar o nosso caráter de acordo com a vontade de Deus. Amém. Muito obrigada pelas dicas, muito obrigada pelos conselhos e porque o Espírito Santo falou através de vocês nessa tarde. Espero que Deus possa realmente efetuar isso em nós, essa mudança de caráter, né? A dia, nessa escada rumo a Cristo, que é a nossa principal contemplação, né? Como um dos nossos telespectadores falou, contemplando a Cristo desenvolveremos o caráter. E como foi lido, né? Então, que Deus possa nos abençoar nessa nova semana. Deus possa abençoar vocês também, o projeto de vocês. E mais uma vez, fica a dica. Estudem, pesquisem, e entrem nos canais e nos sites deles. Que Deus possa continuar abençoando. Vocês poderiam finalizar com uma oração? Sim. Querido Deus, muito obrigado ao Pai por essa oportunidade que tivemos aqui com nossos amigos. Pedimos que o Senhor possa operar em nosso ser, em nossa mente, no nosso coração, transformando o nosso caráter segundo o modelo de Cristo Jesus. Que possamos conhecer cada dia, que possamos fazer decisões corretas na nossa vida, proporcionando oportunidade para que nós desenvolvamos o nosso caráter segundo a Tua vontade. Que tudo aquilo que nós contemplamos que seja guiado por Ti, ó Pai. Cada decisão que devemos fazer nessa vida, para que seja para a Tua honra e Tua glória.
Ajuda-nos, ó Deus, dá-nos o teu Santo Espírito para que sejamos transformados segundo a tua imagem. Pedimos a tua bênção para nós, para toda essa juventude no Brasil, de UIC Brasil, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amém. Feliz semana a vocês. Feliz semana a todos. Feliz semana a cada um que está assistindo. Que Deus abençoe também. E eu gostaria de só finalizar com um convite para você que quer estudar um pouco mais sobre a palavra de Deus. Nós estamos, através do direct do Instagram, oferecendo estudos bíblicos online. Se você se interessar por isso, por favor, entre em contato conosco. E semana que vem teremos outra live. Esperamos vocês aqui. Tchauzinho e até mais.